Pessoal, então vamos falar de contrações de Braxton Hicks, tá? O que que é isso? Também chamado de contração de treinamento ou contrações falsas, tá? Elas são como um treino do corpo para a gestante, pré-parto, tá? As contrações de Braxton Hicks não doem, ou seja, ela vai sentir só tipo um pontapé no abdômen, tipo um aperto no abdômen, mas não é a contração do parto em si. Assim, como eu estou explicando para vocês, é um treinamento pré-parto, tá? Então, como eu disse, elas não doem, diferentes das contrações do parto, tá? Que são mais intensas, rítmicas e tão dolorosas que impedem o movimento da mãe. Então, essas contrações são consideradas contrações de treinamento, ok? Pessoal, eu pedi para vocês estarem lendo aí o caderno de atenção básica 32 de manobra de Leopold, tá? Vamos explicar um pouquinho para vocês o que é isso aqui. Então, tem 4 situações, tá? A primeira é a situação que delimita o fundo uterino. A segunda é a posição, que é a determinação do dorso fetal, a posição que ele se encontra, tá? E a terceira é a apresentação, como que ele está, se é polocefálico, se é dorsal, tá? E a insinuação, que determina o grau de penetração da apresentação. Então, vamos ver um pouquinho o que é cada um desses itens que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a apresentação quer dizer nada mais do que a apresentação que ele se encontra, que se está cefálica, se está pélvica, tá? Lá na pelve da grávida. Aqui pela foto você consegue identificar, tá? E a situação que o bebê está, se é longitudinal, tá? A palpação a gente consegue fazer essa identificação de como que ele está, ou transversa. Percebe como é importante essa palpação? Porque esse bebê se encontra nessa posição aqui, logo ele não pode ter um parto normal, tá? Então, a atitude é de face, olha aqui na foto, ou de fronte, tá? É uma manobra bem utilizada durante a consulta, é uma propedêutica que a gente utiliza como enfermeiros, tá? Pessoal, vamos falar então agora um pouco de controle da pressão arterial da gestante, tá? O Ministério da Saúde recomenda medidas de pressão arterial em todas as consultas de pré-natal, então é importantíssimo que em todas as consultas nós façamos a aferição de sinais vitais, principalmente da pressão arterial, tá? Conceitua-se então hipertensão arterial na gestação a partir dos seguintes parâmetros. Então, segundo o Ministério da Saúde, considera uma gestante hipertensa 140, valores maiores ou igual a 140 milímetros de mercúrio por 90, tá? Então, para a gente considerar uma gestante hipertensa, ela tem que estar com esses valores em 3 ocasiões, ou seja, em 3 consultas, para a gente realmente identificar e constatar que ela é uma gestante hipertensa. Muito importante isso, tá, pessoal? Então, na gestação é classificada nas seguintes categorias principais. Pré-eclâmpsia. Vamos ver como se caracteriza na gestante a pré-eclâmpsia. É importante isso, tá, pessoal? Então, caracteriza a pré-eclâmpsia com a hipertensão arterial maior ou igual a 140 por 90 e proteinúria, preste atenção nisso, pessoal, maior que 300 miligramas em 24 horas, após a 20ª semana de gestação. Aí é considerado pré-eclâmpsia. E quando é considerado uma eclâmpsia, qual que é a diferença de uma para outra? A eclâmpsia, ela vai apresentar convulsões. Então, a diferença de uma para outra é convulsão. Na pré-eclâmpsia, ela não tem convulsão e na eclâmpsia, ela tem. Gravem bem isso, tá? Então, vamos ler o conceito aqui. A eclâmpsia corresponde à pré-eclâmpsia complicada por
convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas. Então, assim, se a gestante tem convulsão, logo é considerado atribuído a eclâmpsia. E aí é uma complicação grave durante a gestação, tá? A gestante pode vir a óbito e o bebê também, ok? Vamos ver a prescrição de suplementos alimentares durante a consulta que a gente pode estar orientando a gestante estar realizando, tá? Então, ela tem que fazer, nos primeiros 3 meses, o uso de sulfato ferroso e ácido fólico. Por que sulfato ferroso? É uma suplementação rotineira para prevenir a instalação de baixos níveis de hemoglobina. Lembra lá o que é hemoglobina? Então, vamos relembrar. É a função de transportar o oxigênio para os tecidos, tá? Recomenda-se, então, a suplementação de 200 mg de sulfato ferroso 1 hora antes das refeições. E o ácido fólico para ajudar na formação dos ossos do crânio. Importantíssimo ela estar fazendo uso dessa medicação diariamente, tá, pessoal? Controles fetais. Avaliação clínica do bem-estar fetal da gravidez a partir de 34ª semana de gestação. Presença de movimentos do feto sempre se correlacionou com um sinal de constatação de vida. É importante, porque se não tem batimentos cardíacos, não tem vida. Isso também é uma complicação grave durante a gestação, tá? O monitoramento dos movimentos fetais como meio de avaliação do seu bem-estar. Toda consulta a gente tem que estar fazendo essa avaliação, porque é uma complicação grave também durante a gestação. Os padrões de atividade fetal mudam com a evolução da gravidez. Inicialmente, os movimentos são poucos e gradativamente os movimentos tornam-se rítmicos, fortes e contínuos. A gente tem que prestar atenção que às vezes a grávida vai lá na consulta desesperada, apavorada, achando que o bebê não está se movimentando mais. Lembrando que logo no início da gravidez, esses movimentos não são tão evidentes, rítmicos, quando a gravidez vão tornando mais evolutivo, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a essas questões e não desesperar ainda mais a gestante durante a consulta, tá, pessoal? Pessoal, vamos falar agora do teste de estímulo sonoro simplificado. O que é isso? É a escuta do BCF, né? Dos batimentos cardíacos fetais. Vamos ver como é que a gente faz isso na técnica, tá? Então, a gente tem que colocar a mulher em DDH, que é do decúbito dorsal horizontal, com a cabeceira um pouco elevada, em posição de Foley, né? Então, a gente vai palpar o polo cefálico e aí sim fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais por 4 períodos de 15 segundos, tá? Realiza o estímulo sonoro, coloque a buzina sobre o polo cefálico fetal, com ligeira compressão sobre o abdômen materno. Cuidado para você não machucar o abdômen da grávida, tá? A gente fazendo ligeira compressão, senão a gente machuca e aí causa um certo desconforto durante a consulta. Durante a realização do estímulo, deve-se observar o abdômen materno, procurando identificar movimentos fetais, tá? Tudo bem, gente? Na técnica, a gente vai no laboratório tentar fazer isso na prática, tá? Saúde bucal é importantíssima durante a gestação. Por quê? Porque pode haver complicações bucais, bactérias ali, pode estar correndo para a corrente sanguínea, e aí causa complicação também durante a gestação, tá? Então, no posto de saúde, na primeira consulta, ela já é encaminhada para avaliação bucal, tá? As gestantes deverão ser agendadas para consulta odontológica após a primeira consulta do pré-natal. Então, ela esteve lá com você em consulta, já segue com o encaminhamento para avaliação bucal, tá? E o atendimento deve ser o mais precoce possível, tá, gente? Os problemas bucais mais comuns durante o período gestacional são a cárie dentária, a erosão do esmalte dentário, a mobilidade dentária e a gengivite.